A Adachi e o Gyutaro foram os primeiros luas superiores que o Tanjiro enfrentou na história. Essa luta foi cheia de reviravoltas e uma das mais bem trabalhadas de toda a obra. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar como foi a batalha do Tanjiro contra o Lua Superior 6, a Adachi e o Gyutaro. Então fica até o final do vídeo que esta luta foi incrível. Galera, a Adachi e o Gyutaro podem parecer dois Onis diferentes, e eles são, mas eles compartilham o mesmo corpo, e também a mesma posição de Lua Superior 6. Por eles serem assim, um pouco diferentes, o jeito de matá-los não é simplesmente cortar a cabeça de um, é um pouco mais complicado que isso. E com certeza eles deram muito trabalho para o Tanjiro e para o Pilar do Som, o Tenjin Uzui. E galera, eu peço para você deixar o seu like no vídeo, porque isso é uma ajuda muito grande para mim. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim toda vez que tiver um vídeo novo, você nunca perde. E ainda vai receber todos os vídeos de curiosidades e teorias sobre animes. Mas então, vamos para a batalha. Depois de sair em uma missão junto com o Tenjin Uzui, o Zenitsu e o Inosuke, o Tanjiro se disfarça de garota para se infiltrar no distrito do entretenimento. Depois de um tempo investigando, o Tanjiro acaba descobrindo a Adachi e a encontra atacando uma garota. Assim que ele a vê, ele percebe nos seus olhos que ela era a Lua Superior 6. Assim então, vendo que o Tanjiro era um caçador de Oni, a Adachi ataca ele com as suas faixas, jogando ele pela janela e fazendo ele cair em um prédio próximo. Com a batida no prédio, a caixa da Nezuko ficou danificada, e se recebesse qualquer outro golpe, ela seria completamente destruída. Então o Tanjiro põe a caixa no chão e fala para a Nezuko não sair da caixa, a menos que a sua própria vida esteja em risco. Com isso, o Tanjiro e a Adachi correm um para o outro, e a primeira batalha que o Tanjiro tem contra um Lua Superior começa. A Adachi começa atacando o Tanjiro com as suas faixas, e ele com muita dificuldade consegue defender os ataques. Depois de apenas algum tempo trocando golpes, a Adachi percebe que a lâmina de Nichiren do Tanjiro já estava toda lascada, e diz que o ferreiro que forjou a lâmina é muito ruim. Mas o Tanjiro discorda disso. Ele diz que a espada só se quebra porque o seu usuário não é forte o suficiente. Por causa disso, ele acredita que não é tão compatível com a respiração da água, assim como o Sakonji Urokodaki e o Tomioka. O Tanjiro então percebe que o Hinokami Kagura é mais adequado para o seu corpo e o seu estilo de combate. No entanto, por causa da reação bruta no seu corpo, ele sabia que não poderia usar o Hinokami Kagura muitas vezes consecutivas, mas com o seu treinamento, ele acreditava poder usar essa respiração um pouco melhor que antes, e decidiu fazer dela o seu principal estilo de respiração. Assim então, enquanto a Adachi ataca o Tanjiro com as suas fitas, ele usa a Hinokami Kagura para cortar as fitas, o que surpreende bastante ela, ao ver que agora ele está usando um novo estilo, e estava muito mais poderoso. Com isso, os dois começam a lutar, e o Tanjiro já conseguia defender melhor os ataques da Adachi. Porém, ele ainda não conseguia achar uma abertura para atacar ela. Então, enquanto eles continuam lutando, uma fita especial da Adachi que estava em um esconderijo se encontra com o Tenjin. E depois de perceber que ele era um Hashira, a fita rapidamente corre e se funde no corpo da Adachi. Vendo isso, o Tanjiro aproveita a oportunidade para atacar. Mas no momento em que ele atacou, a Adachi rapidamente some e aparece em cima de um telhado com seu cabelo mudando de preto para prateado. Com isso acontecendo, o Tanjiro percebe que o seu cheiro mudou completamente e se tornou bem mais sinistro. Nesse momento, uma pessoa fica com raiva do Tanjiro por ele estar perturbando os moradores próximos e começa a ir na sua direção. Nesse momento, o Tanjiro grita para ele não chegar perto, mas ele continua andando e xingando. O homem reclamando com o Tanjiro enfurece muito a Adachi, fazendo com que ela criasse um ataque com suas fitas por todo lugar, destruindo as casas e matando e machucando vários civis ao redor. O Tanjiro defende o homem o máximo que pôde, levando vários golpes, apenas fazendo o homem perder a sua mão esquerda. O Tanjiro então vê os outros civis que ele não conseguiu proteger, mortos ou gravemente feridos, muitos cortados ao meio ou com feridas profundas. Assim começa a crescer uma raiva muito grande no Tanjiro, mas apesar de ter uma raiva insuportável fervendo dentro do seu corpo, o Tanjiro ainda diz ao homem para manter a calma e cobrir a sua mão amputada.
Então os olhos do Tanjiro ficam cobertos de sangue, enquanto a sua raiva se torna cada vez mais forte. Assim então o Tanjiro corre em direção a Daki e corta sua perna. Ele fala para ela sobre a vida dos humanos e como uma vez perdida, nunca mais vai voltar. Então a Daki, enquanto regenera o seu pé, vê uma figura misteriosa que se parece com o Tanjiro mais adulto, falando as mesmas palavras. No entanto, a Daki não tem nem ideia quem é esse homem que ela viu, mas aí ela percebe que não é a sua própria memória, mas sim das células do Muzan que estavam reagindo ao discurso do Tanjiro sobre a vida humana. Então o Tanjiro corre para cima da Daki e os dois começam a lutar de novo. Nesse momento, a Daki estava subestimando o Tanjiro. Ela diz que ele não tem a menor chance de vencer, já que ele estava tendo dificuldades antes mesmo dela absorver a sua faixa. E agora que ela absorveu, ela está com a sua força total. Mas aí então o Tanjiro usa a Hinokami Kagura para cortar várias de suas fitas ao mesmo tempo, o que faz a Daki gritar de dor, já que os seus cortes queimam como se ela estivesse exposta à luz do sol. E o Tanjiro continua atacando, não dando nenhuma chance para a Daki. Então, com um ataque direto, o Tanjiro acerta o pescoço da Daki, mas nesse momento a Daki transforma o seu pescoço em uma fita para que ele não consiga cortar. Com isso, a Daki contra-ataca, fazendo o Tanjiro recuar. Vendo que agora o Tanjiro estava totalmente diferente, a Daki faz um ataque usando todas as suas 13 fitas de uma vez. Então assim que ela ataca, o Tanjiro defende tudo prendendo todas as fitas em um único ponto. Vendo isso, a Daki acha que por ele ter prendido todas as fitas, ele não vai poder alcançá-la, já que ele precisa ficar segurando. Mas aí o Tanjiro surpreende mais uma vez. Com o ataque da Hinokami Kagura, o Tanjiro vai direto para a Daki cortando todas as suas fitas, e estava prestes a cortar o seu pescoço. Mas nesse momento, com a espada no pescoço da Daki, ele se cansa de usar o Hinokami Kagura e desmaia. Então com isso a Daki se prepara para matar o Tanjiro. Mas no momento em que ele iria cortar o seu pescoço, a Nezuko aparece e acerta um chute na sua cabeça, mandando ela longe. A Nezuko está muito irritada por todos os civis mortos, então ela avança em direção a Daki para dar um chute, mas a Daki facilmente corta sua perna, e depois a ataca cortando ela ao meio e arremessando ela em um prédio. Com isso a Daki vai até ela e começa a zombar do quão fraca ela é. A Daki diz que por não comer humanos, a Nezuko não vai conseguir se regenerar. Mas então a Nezuko se levanta com a sua perna que tinha sido cortada, completamente regenerada. A Nezuko também cura instantaneamente o seu braço na frente da Daki, fazendo ela perceber que a regeneração da Nezuko era igual à sua. Nesse momento, a Nezuko começa a mudar de forma, e nessa nova forma, ela começa a exalar uma pressão que até mesmo deixa a Daki com medo. Então, sem hesitar, a Nezuko corre em direção a Daki para dar outro chute, mas imediatamente, a Daki corta sua perna de novo. Mas mesmo assim, o chute da Nezuko ainda acertou, isso porque a regeneração dela foi mais rápido que o corte da Daki. Assim fazendo a Daki perceber que a regeneração da Nezuko é muito melhor que a sua. Com isso, a Daki, irritada, corta todo o corpo da Nezuko com as suas fitas, fazendo espirrar o seu sangue em todo lugar. Mas mesmo estando separado do corpo, os braços da Nezuko ainda seguraram as fitas da Daki. Com isso, a Nezuko ativa sua arte de sangue, fazendo todo o seu sangue que tinha espirrado na Daki começar a pegar fogo. Enquanto a Daki continua a queimar e a gritar de angústia e dor, a Nezuko remonta seus membros cortados e a sua cabeça, fazendo um sorriso sádico. E então ela chuta a Daki para longe. Depois de fazer isso, a Nezuko percebe uma mulher com o braço cortado. Depois de ver o sangue da mulher, a Nezuko rapidamente corre para se alimentar do seu sangue. Mas nesse momento o Tanjiro aparece e põe a sua espada na boca da Nezuko, a segurando. Enquanto o Tanjiro está segurando a Nezuko, a Daki aparece na frente deles com o seu corpo todo queimado. O Tanjiro agora está em uma posição difícil. Ele não sabe se impede a Nezuko de consumir um humano ou se ele se protege e também protege os civis da Daki. Mas assim que ele estava prestes a fazer alguma coisa, o Tenjin Uzui de repente aparece na frente dele.
ele fala para o Tanjiro controlar a sua irmã e cantar uma canção de ninar para ela. Ele também fala que a Daki não é uma lua superior, porque ela é muito fraca. E de repente, a cabeça da Daki cai, surpreendendo todo mundo. Assim então, para acalmar a Nezuko, o Tanjiro canta uma canção de ninar para ela. Isso faz a Nezuko se lembrar da sua mãe. Essas memórias fazem a Nezuko chorar. Então ela lentamente fecha os olhos e dorme. Com isso, a cena corta para o Tenjin, e ele estava indo embora achando que a Daki iria morrer por ele já ter cortado a sua cabeça. Mas a Daki não estava se desintegrando, e começou a discutir com ele por ele ter falado que ela não era uma lua superior. Depois de ficar falando que era uma lua superior e o Tenjin falando que ela não era, ela começa a chorar gritando que é sim a lua superior 6. Um momento depois, um outro ser começa a emergir do corpo da Daki. Então o Tenjin corre em direção a ele, tentando usar as suas lâminas para cortá-lo. Mas ele rapidamente some com a Daki e aparece atrás do Tenjin. Nesse momento, a Daki estava com a sua cabeça de volta, então o Tenjin tenta atacar eles. Mas de repente, o outro Oni que saiu do corpo da Daki ataca primeiro. O Tenjin ainda consegue defender, mas ele acaba levando um corte na cabeça. Então o Oni percebe que o Tenjin é muito bonito e começa a sentir inveja dele. Com isso ele se apresenta, dizendo que o seu nome é Gyutaro. Então o Gyutaro ataca o Tenjin lançando as suas duas foices. Do lado de fora da casa, o Tanjiro vê as foices e percebe que esse ataque não é da Daki. Nesse momento, o Zenitsu e o Inosuke chegam onde o Tanjiro estava. Depois de desviar das foices do Gyutaro, o Tenjin fala para ele que tem 3 esposas, e isso deixa o Gyutaro muito mais invejoso e irritado. Então ele libera a sua arte de sangue, fazendo vários ataques ao mesmo tempo com o seu sangue endurecido. Para se defender, o Tenjin explode uma bomba para cair no andar de baixo e desviar do ataque. Então ele joga mais bombas para cima que explodem para acertar os Onis. A enorme explosão, no entanto, não faz nenhum dano na Daki no Gyutaro. Então o Gyutaro fala para o Tenjin que ele é diferente dos outros Hashiras, porque ele nasceu com talento. Mas o Tenjin fala que não tem talento. Ele fala que nunca vai ser tão glorioso como o Kyojuro Rengoku. Com isso, o Gyutaro pergunta como ele ainda está vivo, já que as suas foices de sangue possuem um veneno letal, e não importa a quantidade, uma simples gota já mataria uma pessoa. Então o Tenjin explica que ele é um shinobi, e por isso ele desenvolveu uma resistência a venenos. Mas o Gyutaro não acredita nessa desculpa, ele pensa que o veneno está sim fazendo efeito, e o Tenjin só está blefando sobre isso. O Tenjin continua teimando que não está fazendo efeito e vai pra cima deles. Na luta, o Tenjin manda eles pra cima e faz um ataque com a sua espada, cortando a cabeça da Daki de novo e arranhando o pescoço do Gyutaro. O Gyutaro diz pra ele que já percebeu que o veneno está fazendo efeito e que os seus movimentos estão ficando mais fracos. Então nesse momento o Zenitsu e o Inosuke aparecem e o Tanjiro cai do teto na frente do Tenjin. Assim que eles chegam, o Gyutaro fala que não adianta mais pessoas, porque todos vão morrer. Mas o Tenjin fala que eles vão vencer, e que ele até mesmo já descobriu o seu ponto fraco. É só cortar a cabeça dos 2 Onis ao mesmo tempo. Então, rindo deles, a Daki pula pra fora de casa, e o Inosuke com o Zenitsu vão atrás, enquanto o Tanjiro e o Tenjin ficam enfrentando o Gyutaro. O Tanjiro, parado na frente do Gyutaro, começa a tremer de medo e pensa no que ele pode fazer. Mas em menos de um segundo, o Gyutaro aparece na frente do Tanjiro, quase fincando a sua foice no seu queixo. Assim que a foice rela no queixo do Tanjiro, o Tenjin joga ele para trás e começa a trocar golpes com o Gyutaro. Nessa hora, a Daki, que estava em cima do teto, começa a mandar as suas faixas de cima do teto para atacar o Tenjin. Enquanto isso, ela abre um terceiro olho na testa, aumentando ainda mais o seu poder. Então, com isso, o Tenjin começa a enfrentar o Gyutaro, mas os ataques do Gyutaro eram muito rápidos, e um deles estava prestes a acertar o Tenjin. Neste momento, o Tanjiro entra na frente e defende com a sua espada, mas mesmo assim o Tanjiro não era forte o suficiente para defender, então ele desviou o ataque com muita dificuldade.
Nessa hora, aproveitando a abertura, o Tengen vai pra cima do Gyutaro, mas as faixas da Daki entram na sua frente. E vendo isso, o Tanjiro corta as faixas da Daki para abrir caminho para o Tengen. Nesse momento, uma das esposas do Tengen aparece em cima de um telhado e atira várias kunais no Gyutaro, mas ele se desvia de todas. Enquanto está se desviando, o Tengen entra no meio sendo acertado por várias kunais e corta as duas pernas do Gyutaro, fazendo ele ficar indefeso e ser atingido por uma kunai. Essa kunai tem um veneno que para a regeneração dos Onis. Então, achando que o Gyutaro estava indefeso, o Tanjiro e o Uzui atacam ao mesmo tempo. Mas o Gyutaro regenera uma de suas pernas e faz um ataque com o seu sangue, mandando os dois para trás. Nesse momento, o Tengen perde ele de vista, mas em questão de segundos, ele aparece em cima do telhado e pega a esposa do Tengen. Vendo isso, o Tanjiro tenta salvá-la usando a Hinokami Kagura, mas ele não tinha força o suficiente. Então ele usa uma mistura da Hinokami Kagura com a respiração da água, e assim ele pega a esposa do Tengen das mãos do Gyutaro. Vendo isso, o Gyutaro pula para atacá-lo, mas nessa hora, o Tengen aparece atrás dele pronto para cortar o seu pescoço. Aproveitando isso, o Tanjiro também ataca para cortar o seu pescoço, mas o Gyutaro se defende com as suas duas foices. O Tengen ainda tenta acertar o seu pescoço com a sua outra espada, mas o Gyutaro vira a cabeça e morde a sua espada. Então o Gyutaro começa a preparar um ataque com seu sangue, e para não pegar no Tanjiro e na sua esposa, o Tengen pula com o Gyutaro. Enquanto isso, o Zenitsu e o Inosuke estão enfrentando a Daki. Então o Tanjiro grita para eles que o pescoço da Daki é muito mole para ser cortado com uma espada, mas o Inosuke fala que é para deixar com ele, e começa a avançar rápido, se desviando de todas as fitas da Daki. Então ele chega perto da Daki e leva as suas duas espadas para o pescoço dela. Nesse momento a Daki diz que aquela espada toda lascada não vai conseguir cortar. E antes mesmo de terminar de falar, a sua cabeça já estava caindo no chão. Então o Inosuke pula, pega a sua cabeça e sai correndo. Enquanto está correndo, o Gyutaro aparece atrás dele e enfia a foice no seu coração. Vendo isso, o Tanjiro grita o Inosuke e se pergunta onde o Tengen está. Então ele olha para baixo e vê o Tengen caído no chão com um dos braços cortados. Então o Tanjiro fica em choque. Enquanto estava em choque, estava vindo um ataque na sua direção. Então o Zenitsu entra na frente e acaba caindo alguns destroços em cima dele. Então nessa hora o Tanjiro estava sozinho, já que o Inosuke levou um ataque no coração, o Zenitsu estava embaixo dos escombros e o Tengen estava desacordado no chão sem um braço. Agora, com o Tanjiro sozinho, o Gyutaro começou a zombar dele, dizendo que ele não consegue nem mesmo proteger a sua irmãzinha. E enquanto isso, o Gyutaro começa a quebrar os dedos da mão do Tanjiro. Então, fingindo ser legal, o Gyutaro oferece para ele se tornar um Oni, mas o Tanjiro fica quieto e ele continua insistindo. Com isso, o Tanjiro levanta a cabeça e o Gyutaro diz que quando as pessoas sofrem, elas olham para o céu, mas o Tanjiro responde que ele está se preparando. Então ele mete uma cabeçada no Gyutaro e foi tão forte que o Gyutaro ficou até tonto. Neste momento, uma kunai que bloqueia os poderes de um Oni acerta o ombro do Gyutaro. Então o Tanjiro pega sua espada e acerta o pescoço do Gyutaro jogando ele no chão. E ele tenta cortar, mas o seu pescoço era muito duro. Mas ele continua segurando o Gyutaro no chão, tentando cortar o seu pescoço. Enquanto isso, Zenitsu usa sua técnica Velocidade Divina para sair dos escombros, e ele só consegue usar essa técnica 2 vezes em uma batalha. Então, para aproveitar, ele foi direto para o pescoço da Daki, e estava prestes a cortar, mas o pescoço dela se tornou uma fita. Enquanto isso, o Gyutaro começa a se recuperar do veneno e se levanta tentando acertar a sua foice no Tanjiro. Mas assim que ele iria acertar, o Tengen aparece e entra na frente defendendo o Tanjiro. Então o Tengen diz que a contagem está pronta. A contagem é uma das técnicas do Uzui que permite ele analisar o inimigo como um ritmo de música, e ele pode prever os seus movimentos e os seus pontos cegos.
mas o problema é que ele estava muito cansado por causa do veneno, e o único então que poderia fazer isso era o Tanjiro. Então ele manda o Tanjiro atacar e segura os ataques do Gyutaro. Um dos ataques acerta o seu olho esquerdo e ele manda o Tanjiro não parar. Com isso, o Tanjiro pula e vai para cortar o pescoço do Gyutaro, mas nesse momento, o Gyutaro enfia uma de suas foices embaixo do queixo do Tanjiro, que entra dentro da sua boca. Mas o Tanjiro não para, ele acerta a sua espada no pescoço do Gyutaro e começa a usar toda a sua força. Então a marca na testa do Tanjiro começa a crescer, e a sua força aumenta várias vezes a mais. Enquanto isso, o Zenitsu está tentando cortar a cabeça da Daki, mas não está conseguindo. Então o Inosuke aparece atrás dela de surpresa e acerta o seu pescoço. Então o Tanjiro, o Inosuke e o Zenitsu ao mesmo tempo dão tudo de si para cortarem a cabeça da Daki e do Gyutaro ao mesmo tempo. E eles conseguem. A cabeça dos dois cai um do lado do outro, e o Gyutaro usa suas últimas forças para criar um ataque de sangue gigante. Nesse momento, o Tanjiro estava quase desmaiando com o veneno do Gyutaro, de quando ele acertou seu queixo, e então o Tengen pula para salvá-lo. No final, enquanto se desintegravam, a Daki e o Gyutaro começam a discutir, e o Gyutaro iria dizer que a sua vida seria muito melhor se ela não tivesse existido, mas o Tanjiro tampa sua boca e diz que ele não queria falar isso, e que isso era uma mentira, e então o Gyutaro e a Daki morrem juntos. No final, todos saíram feridos, mas ninguém morreu, porque a Nezuko usou a sua arte de sangue para eliminar o veneno do Gyutaro de todo mundo. E o Inosuke não morreu com aquele ataque no coração, porque ele tem uma técnica especial. Ele consegue mover os seus órgãos de lugar. Então, no momento em que ele recebeu o ataque, ele moveu o seu coração para o lado. Então, o ataque não pegou no seu coração. Então no final o Tanjiro e o Inosuke se machucaram muito, o Zenitsu teve as suas duas pernas quebradas e o Tengen perdeu um olho e um braço. E assim, a batalha termina. Galera, me fala aqui nos comentários o que você achou dessa luta. E eu realmente espero de coração que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, deixe o seu like, porque isso é uma ajuda muito grande pra mim. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você nunca vai perder nenhum vídeo novo do canal. Assistam também os vídeos que estão passando pela tela, que eu aposto que você vai gostar bastante. Muito obrigado por assistir, até a próxima e fui!